E a paz, amém? Meu nome é Rodrigo de Brito e o tema da minha ministração é Tempo de Amadurecer, amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado por essa noite, Jesus, muito obrigado por esse dia, Pai. Eu declaro, Jesus, que será uma ministração abençoada, Pai, uma ministração, Pai, que eu vou ser guiado por Ti, Jesus, que eu vou pregar, Pai, o que o Senhor quiser, Jesus, que eu seja a Tua voz aqui nessa noite, Jesus. Eu declaro, Pai, um tempo precioso, em nome de Jesus, amém. O meu texto base é 1 Pedro 2,24. Amém? Pedro 2,24 diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Nesse texto ele diz que naquela cruz Jesus levou todos os nossos pecados sobre ele, que nós somos livres e que nós somos justiça de Deus. Nesses 2 anos nós aprendemos muito bem o que é sermos justiça de Deus, que nós somos livres, que nós estamos diante do Senhor sem medo, sem culpa e sem complexo de inferioridade. Nós sabemos que essa posição de pecador não nos pertence mais. Amém? Nós temos um Pai muito bom, um Pai muito misericordioso, que nos perdoa e que nos aceita como filho. Mas nós também sabemos que nós cometemos alguns erros, que nós cometemos algumas falhas e que nós pedimos perdão ao Senhor e por Ele ser tão misericordioso, por Ele ser tão bom, Ele nos aceita novamente, amém? Mas hoje em dia eu tenho visto muito no meio dos cristãos que alguns cristãos, eu vou falar assim, estamos conformados com alguns pecados. Nós cometemos um pecado e nós pedimos perdão ao Senhor. E o Senhor, com a sua misericórdia, Ele nos perdoa e nos aceita como filhos amados. Mas aí nós cometemos o mesmo pecado novamente. Pedimos perdão e Jesus nos aceita. Nós cometemos o mesmo pecado de ontem, da semana passada, do mês passado e continuamos nesse ciclo de pedir perdão. Mas até quando nós vamos pedir perdão ao Senhor porque nós cometemos o mesmo pecado? Até quando nós vamos precisar orar ao Senhor, nós vamos precisar pedir desculpas, pedir perdão porque nós estamos cometendo o mesmo pecado? Quantas santas ceias vão ser necessárias para que a gente peça perdão pelo mesmo pecado? Em 1 Tessalonicenses 5,22, deixa eu abrir aqui. Primeira Tessalonicenses 5,22 diz assim: Afastem-se de toda forma do mal. Jesus nos ordena que nós não devemos estar perto, que nós não devemos assentar na roda dos escarnecedores, que nós não devemos compartilhar com pessoas que são pecadores, com pessoas que ainda não aceitaram Jesus e não se renovaram, não aprenderam da palavra dele. Mas muitas das vezes nós negligenciamos as ordens do Senhor. Nós temos amizades com quem comete erros, nós temos amizades com quem vive em práticas mundanas, nós assistimos séries mundanas, nós ouvimos músicas mundanas e nós não estamos na posição que o Senhor nos mandou estar. Muitas das vezes nós flertamos com o pecado. Nós sabemos que naquele lugar a gente vai pecar, que com aquela série a gente vai pecar, que com aquela música a gente vai pecar, mas a gente continua na mesma posição. A gente não toma uma posição de filho, uma posição de limpos e uma posição de puros perante o Senhor. Em João 8,36, diz assim, vamos abrir lá. João 8,36 diz assim: Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Nós sabemos que Jesus nos libertou, nós sabemos que nós somos livres, então por que nós continuamos na mesma posição de pecadores? Por que nós continuamos cometendo os mesmos pecados? Nós continuamos pedindo perdão ao Senhor porque nós cometemos o mesmo erro de ontem? Por que nós não tomamos posse de fato de ser livres, se Jesus já disse que Ele nos livrou e que nós somos de fato livres? Nós sabemos disso, nós sabemos que nós somos livres, mas nós continuamos cometendo os mesmos erros, cometendo os mesmos pecados, pedindo perdão pelas mesmas falhas. Até quando nós vamos ficar nessa posição de pedir perdão ao Senhor pelas mesmas coisas? Em 1 Coríntios 13:11, diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino.
Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Muitos aqui, quando eram crianças, eu e alguns há pouco tempo atrás, a gente colocava o dedo na tomada, a gente não sabia que isso dava choque, e hoje em dia ninguém vai colocar o dedo na tomada, porque a gente sabe que dá choque, a gente sabe que é ruim, a gente sabe que é errado, né? Ninguém quer levar um choque. Mas no reino espiritual não é diferente. Quando a gente entrou na igreja, a gente estava deixando algumas práticas para trás. A gente estava aprendendo verdadeiramente o Evangelho do Senhor, a gente estava se moldando, a gente estava aprendendo, a gente estava amadurecendo, a gente estava mudando. E hoje em dia, com 2 anos de rema, 3 anos de cristão, 2 anos, 1 ano de cristão, nós ainda acabamos cometendo o mesmo erro e o mesmo pecado de quando entramos na igreja. Nós agora não somos mais meninos. Nós somos homens espirituais, nós entendemos o que o Senhor mandou a gente fazer, nós somos maduros, nós amadurecemos no Senhor, nós aprendemos com o Senhor, a gente sabe que a gente não é pecador, que a gente é justo, que a gente é livre, que essa posição de pecador não nos pertence mais. Nós não podemos cometer os mesmos erros de quando entramos na igreja. Nós não podemos cometer os mesmos erros de quando nós não conhecíamos Jesus. Nós não podemos estar nessa posição, amém? Em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos achar que cometer os mesmos pecados e pedir perdão todos os dias pelos mesmos pecados é normal. Nós não podemos estar nessa posição de normalizar o pecado. Nós não podemos achar que isso é normal, porque Deus é um pai bom, Deus é um pai misericordioso, e Ele sabe porque eu estou cometendo esse pecado, eu não consigo sair desse pecado, Ele vai me perdoar porque Ele me ama. Nós não podemos achar que isso é normal, nós não podemos estar nessa posição, nós não podemos tomar isso para a nossa vida, nós não podemos viver toda a nossa caminhada com Cristo cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros e pedindo perdão pelas mesmas coisas. Nós precisamos tomar a nossa posição de maduros, de filhos, amados, livres, libertos e justos, para que possamos provar e viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se nós vivemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, nós conseguiremos pregar o Evangelho, nós conseguiremos ensinar pessoas. Se um amigo chega para você porque ele está com um pecado e ele é novo convertido e ele precisa desse esclarecimento, ele ainda não fez o rema, ele precisa desse esclarecimento, ele precisa dessa melhoria. Como é que você vai ajudar o seu amigo se você está preso no mesmo pecado que ele? Mas você já fez o rema, você tem anos de cristão, mas você ainda está no mesmo pecado que o seu amigo que acabou de entrar na igreja. Como é que você vai ajudar as pessoas se você comete os mesmos pecados com eles, mesmo sabendo que você é justo, é livre e é liberto? Como é que você vai ajudar essas pessoas? Nós precisamos estar numa posição de maduros, de filhos, livres, que amamos o Senhor, que honramos os seus mandamentos, que levamos a sua palavra a sério, que não vivemos com brincadeira, não vivemos em um lugar depois em outro. Nós precisamos realmente tomar essa posição. Nós precisamos ser maduros no Senhor, maduros no Evangelho, entender os seus ensinamentos, entender a sua palavra, tomar posse disso, para que possamos ajudar os nossos irmãos que estão entrando na igreja agora, que precisam de esclarecimento, que precisam amadurecer. Nós precisamos ser maduros para conseguir ajudar as outras pessoas, para conseguir amar as outras pessoas, para conseguir pregar o Evangelho aqui nessa terra sem vergonha de nada, porque nós não somos presos de pecados. Esses pecados não nos pertencem. Jesus já pagou todo o preço, já nos livrou de todos os nossos pecados. Então, nós não podemos estar nessa posição de imaturos, de pessoas que ainda não conhecem a verdade do Senhor, de pessoas que ainda não conhecem o seu amor, de pessoas que ainda não conhecem que são libertas, que são livres e que são justas. Nós precisamos ser maduros perante ao Senhor, nós precisamos entender a sua palavra, entender o seu amor e viver a sua verdade, viver a sua palavra e os seus mandamentos. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.